Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 59 de Língua Portuguesa para o 8º ano. E para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, caneta, lápis, borracha e o apontador, para que você faça as anotações, né? É muito importante você anotar tudo aquilo que a gente estudar nesta aula. E o assunto, então, hoje é o aposto, e hoje nós vamos estudar os tipos de aposto e também os seus sentidos. Os objetivos para essa nossa aula são identificar os tipos de aposto e suas funções e também diferenciar adjunto adnominal de aposto. Vem aí duas situações que são muito parecidas dentro da construção da frase, então a gente vai aprender a diferenciar essas duas coisas. Muito bem, né? Esses dois termos. Começando então lá pelo aposto, né? O aposto é o nome que a gente dá ao termo da oração que exemplifica ou que especifica melhor um outro termo, né? E esse outro termo, ele tem valor substantivo ou ainda pronominal, quer dizer, de pronome, né? E esse termo, ele já foi mencionado anteriormente na oração, então a função do aposto vai ser dar uma explicação a mais a respeito deste termo. Muito bem. Geralmente, a pausa entre esse termo e o aposto, né? A gente faz utilizando vírgula, dois pontos, parênteses ou ainda o travessão. Então, o aposto é fácil da gente identificar porque ele virá isolado da oração usando aí um destes sinais de pontuação. Vamos lá então, vamos ver, né? Alguns exemplos, tá? Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula, vendeu todos seus bordados. Então, essa expressão que está entre vírgulas e que a professora destacou de outra cor é o aposto do termo Maria. Eu estou explicando quem é a Maria. Eu estou dando uma informação a mais a respeito da Maria. Segundo exemplo, gosto de tudo que servem no restaurante. Dois pontos. Os peixes, vírgula, as carnes e as sobremesas. Esse aposto aí, ele veio depois dos dois pontos. Então, esses exemplos é para mostrar para vocês todas as situações de pontuação. O primeiro entre vírgulas, o segundo depois dos dois pontos. Agora vamos ao terceiro. A Semana Santa de Sevilha, parênteses, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Então, esse aposto que veio entre parênteses está explicando, né, dando mais informação a respeito da Semana Santa de Sevilha, ok? E o último exemplo, Chico Buarque, Travessão. Um dos maiores compositores da música brasileira, Travessão, lançou outra obra literária. Então, esse aposto veio separado pelos travessões, né? Então, eu posso usar qualquer uma destas 4 construções. Eu posso usar qualquer um desses 4 sinais de pontuação para isolar o aposto dentro da oração, ok? Muito bem. Vamos então hoje falar um pouquinho sobre os tipos de aposto, como é que eles se chamam, tá? Então, de acordo com a intenção do discurso, o aposto ele pode ser classificado de formas diferentes. Então, começando com a primeira situação, nós temos o aposto explicativo, tá? Explicativo, o nome já está dizendo, né? Por quê? Porque esse aposto vai fornecer uma explicação sobre o termo anterior, tá? Então, olha lá os exemplos. A geografia, vírgula,
Estudo da Terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, esse estudo da Terra está apenas explicando o que é a geografia, né? Por isso, aposto explicativo. Júlia, vírgula, dos recursos humanos, vírgula, pediu para você preencher essas fichas. Novamente aqui, esse aposto dos recursos humanos está explicando quem é a Júlia, tá? Então, essa é a primeira situação que a gente tem. Aposto explicativo. Vamos adiante. Vamos conhecer agora a segunda situação, que é o chamado aposto distributivo, né? Então, lá vem a professora com esses nomes diferentes, né? Mas não é a professora, é o conteúdo, é o assunto. É algum linguista, alguma pessoa estudiosa da língua que inventou tudo isso. Então, aposto distributivo, o que ele vai fazer? Ele vai retomar as explicações sobre os termos anteriores, tá? Só que de forma separada da oração. Então, são termos que a gente usa para fazer referência a termos já ditos anteriormente. Então, veja lá, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Então, as duas palavrinhas ali que eu destaquei de outra cor são o aposto distributivo. Aquela está fazendo referência à vitória, né? Ao primeiro termo, aquele que está lá mais longe, no começo. E este está fazendo referência ao Luiz, que é o que ficou ainda mais próximo, né? Então, é uma forma da gente também utilizar termos para fazer referências, retomadas e explicações. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma e a outra de agitação. Então, um que está ali de outra cor é o aposto distributivo do João, né? Um exemplo de calma. Quem é esse um? O João. A outra, quem é a outra? A Maria, né? Maria de agitação. Então, eu posso usar esses termos e com isso também acabo evitando repetir, né? Sem necessidade, novamente, as palavras. Né? Acaba sendo também um recurso de coesão textual. Vamos conhecer agora o item 3, que é o aposto enumerativo. Enumerativo, o nome também já nos dá um indicativo. É aquele aposto que enumera as explicações sobre um termo, né? Faz uma gradação, uma enumeração. E aí, essa enumeração, ela vem, claro, né, separada por vírgulas. E normalmente depois dos 2 pontos. Então, na bolsa levava o que precisava, 2 pontos. Roupas, biquínis e toalhas. Então, o roupas, biquínis e toalhas, que é uma enumeração, né, uma sequência enumerada, é o aposto da oração, né? É o aposto que diz o que é que ela levava na bolsa. O programa de hoje é 2 pontos. Praia, pizza e cinema. É o aposto enumerativo, né, que está explicando qual é o programa de hoje. Item 4, o chamado aposto comparativo. Também o nome já nos dá indícios de que tipo de aposto é esse, que compara o termo da oração. Então, esse é bem fácil porque vai existir o quê? Uma comparação. A garota, vírgula, que parecia desacordada, vírgula, foi levada para o hospital. Então, existe uma comparação, né? Que parecia, ou como se estivesse desacordada. Do doce, vírgula, manjar dos deuses, vírgula, não tinha sobrado nada. Então, está comparando aquele doce a um manjar dos deuses, né? Então, esse aposto está explicando um pouquinho mais ali
sobre esse doce, né? O que a gente tem que pensar aqui é que esse tipo de aposto dá a ideia de comparação, por isso ele se chama aposto comparativo. Número 5, aposto resumidor ou recapitulativo. O que acontece com esse aposto? Ele resume os termos anteriores do enunciado. Saúde, educação e acesso à cultura, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Tudo isso resume, né, aquilo que veio antes. Então, é o aposto resumidor. Paz e sossego, esses são os meus desejos para as férias. O esses é o aposto resumidor de paz e sossego. Muito bem. Número 6, o aposto especificativo. Especificativo porque ele vai especificar um termo da oração. Esse é um tipo de aposto muito fácil também. Por quê? Porque é quando, por exemplo, ali, ó, eu estou nominando, eu estou dando nome, estou identificando, né, especificando. Então, a aluna Joana continua a nos surpreender, né? Então, a aluna Joana não é outra aluna, é a Joana. Então, eu estou especificando qual é a aluna. A Avenida Paulista é lindíssima. Qual avenida? A Paulista. Eu estou especificando, né? Item 7, o aposto de oração. A gente já estudou, né, algumas orações e nós temos a seguinte situação, que você vai aprofundar melhor lá no 9º ano, que é a oração subordinada, substantiva positiva. Então, eu tenho toda uma oração como aposto da oração principal. Então, ali no caso, não consigo aceitar uma coisa, 2 pontos, você não ter comparecido à minha festa, é o aposto de toda uma oração. Então, eu tenho a oração principal, que é não consigo aceitar uma coisa, essa é a oração principal, e a outra, a subordinada, ela forma um aposto, né? Por isso que é o chamado aposto de oração. Por que eu chamo esse aposto de oração? Porque tem verbo, não esqueçam. Vocês sabem que oração é quando a frase possui verbo. Então, tudo aquilo que a professora destacou ali de outra cor, você não ter comparecido à minha festa, é um aposto, mas também é uma oração. Por quê? Porque tem verbo, ó, ter comparecido, uma locução verbal, ok? Então, esse é o aposto de oração. Agora vamos falar um pouquinho da diferença entre o aposto e o adjunto adnominal, tá? Por quê? Porque são duas situações parecidíssimas que podem acabar nos confundindo. Então, tanto o aposto quanto o adjunto adnominal, eles são termos acessórios da oração, tá? Então, sintaticamente, ele se relaciona com um outro termo da oração, né? No caso do aposto, ele serve para explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar esse outro termo, né? Então, ele tem estas funções, tá? E o adjunto adnominal, como termo acessório da oração também, ele tem uma única função que é acompanhar e modificar um substantivo, tá? Dando a esse substantivo algumas características ou atributos. Tanto o aposto especificativo quanto o adjunto adnominal são termos acessórios, tá? Eles servem para quê? Para enriquecimento textual,
para fornecer novas informações, né? Para enriquecer o texto. Vamos ver então algumas situações aqui e ver de que forma que nós vamos diferenciar um aposto de um adjunto adnominal, tá? É muito fácil identificar. A professora colocou uma dica ali. Basta eliminar da frase, né, o primeiro termo. Se houver alteração de sentido, nós teremos adjunto adnominal. E se não alterar o sentido, aí sim será um aposto. Vamos ver nos exemplos que fica mais fácil da gente compreender essa regra. A cidade de Curitiba é muito jovem, então de Curitiba é o aposto, tá? Porque eu posso tirar a cidade, que é o primeiro termo, e posso dizer Curitiba é muito jovem. Fez sentido? Fez. Então eu tenho aposto, tá? O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Também ali o Amazonas é um aposto, porque eu posso tirar o primeiro termo da frase, que é o rio, e ficar apenas com Amazonas é o maior rio do mundo. Faz sentido, né? O Rei Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Também é um caso de aposto, porque eu posso tirar o termo inicial, o rei, e ficar apenas com Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Então essa é a dica que você vai usar, se você está em dúvida, né? Se é aposto ou adjunto adnominal. Tira o começo da frase e se permanecer fazendo sentido, trata-se de aposto, né? Muito bem. Agora vamos ver a outra situação, né? A situação do adjunto adnominal. O frio de Nova York é avassalador. Agora, por que de Nova York é adjunto adnominal? Porque se você tirar o começo da frase, tire o frio e leia, vai ficar Nova York é avassalador. Não faz sentido, né? A construção do engenheiro foi aplaudida por todos. Tire o começo da frase, tire a construção e você vai ficar apenas com do engenheiro foi aplaudida por todos. Não faz sentido. Então, trata-se de adjunto adnominal. A rua de terra será asfaltada pelo prefeito. Tire a rua. Vai ficar apenas com terra será asfaltada pelo prefeito. Não faz sentido. Então, de terra é adjunto adnominal, tá? Então, na dúvida entre esses dois termos acessórios da oração, use essa dica e não tem como errar, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? A mais uns exercícios para colocar em prática tudo que você aprendeu na aula de hoje. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!